O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Solo na Escola. No episódio de hoje, nosso experimento vai ser sobre o ciclo do nitrogênio. Estou aqui com o professor Marcelo. Tudo bem, professor? Então explica para mim como vai funcionar. Bem, nessa demonstração, nós vamos tentar explicar como é que o nitrogênio ele sai do ar e vai sair de nós depois. Então vai passar por uma parte do ciclo dele. Bem, a gente começa essa demonstração falando sobre o ar, né? Então eu quero essa bola para justamente representar o ar. Mais ou menos 4/5 do ar é nitrogênio. Só que esse nitrogênio que está no ar, está numa forma que as plantas não conseguem absorver. A gente até utiliza as 2 bolas de isopor e 3 palitos de dente para dar uma ideia justamente de que eles estão muito fortemente ligados, essas moléculas, né? Então a gente está representando aqui os 2 nitrogênios. Normalmente o que acontece é que o nitrogênio está ligado com uma força muito forte. Então a planta não consegue quebrar essa ligação entre os nitrogênios que estão no ar. Então se está aqui no ar o nitrogênio, a folha da planta não consegue utilizar, infelizmente. Agora, no entanto, existem bactérias no solo que conseguem fazer isso, conseguem fazer essa quebra da molécula e permitindo então que a planta possa utilizar. Então a gente vai encontrar isso normalmente nas raízes de plantas leguminosas. Eu tenho aqui, por exemplo, raiz de soja. Então na raiz da soja a gente vai encontrar umas pequenas bolinhas, digamos assim, que na verdade são a infecção da bactéria. Então a bactéria está ali dentro, ela consegue pegar o nitrogênio que está no ar do solo, fazer essa quebra da molécula e daí a planta pode utilizar. Bem, muitas vezes é difícil, por exemplo, para um professor na escola encontrar raízes de soja. Mas é muito fácil, por exemplo, no próprio jardim, encontrar esses trevinhos que eles estão normalmente encontrados no jardim. Nos trevos também, se eu olhar nas raízes deles, eu vou encontrar também essas bolinhas que são menores no trevo, mas são as bolinhas bem pequenininhas, mas dá para enxergar. Ali também é a infecção da bactéria, que também está fazendo esse processo então. Então, na medida que esse nitrogênio conseguiu chegar na planta, e o feijão é o caso de uma planta que consegue também fazer esse tipo de processo, então na raiz do feijão também tem essas bactérias, então ela consegue absorver nitrogênio. Então essas plantas absorvem nitrogênio, o nitrogênio passa a fazer parte da planta, né? Então se eu consumir, por exemplo, soja, feijão ou plantas que foram consumidas pelos animais e que depois estão na nossa dieta, como por exemplo carnes, ovos, queijo, né, que eu estou aqui fazendo uma representação aqui com essas maquetes, mas poderia também utilizar fotos, né, para mostrar esse esquema, a gente vai poder absorver esse nitrogênio que veio originalmente do ar, que depois passou para a planta, que depois passou para o animal. Mas se eventualmente eu estou plantando algum vegetal que não tem essa fixação, então, por exemplo, milho é uma planta que não tem esse processo, não tem lá essas bactérias lá. Então a gente pode ter justamente indústrias que fabricam então adubos, que eles vão pegar então o nitrogênio do ar e converter ele também em nitrogênio que a planta possa utilizar. Ureia é um caso desses adubos, né? Então a ureia ela possui nitrogênio também. Então é um adubo produzido, né? E que ele também vai ser aplicado no solo para que as plantas possam absorver e possam ter nitrogênio. Então, através ou de grãos que a gente consome, ou através de carne, através de ovos, de queijo, enfim, vários produtos que têm proteínas, a gente está absorvendo esse nitrogênio. Bem, mas e o excesso de nitrogênio, aquilo que a gente não utiliza? Ele vai acabar saindo pela urina. Claro que a gente não colocou aqui urina, né? A gente colocou aqui apenas um chá preto, né, para representar a urina, mas na urina o nitrogênio também vai estar saindo do nosso organismo, principalmente na forma de ureia, que é a mesma ureia lá que é aplicada lá na agricultura. Então a gente mostra um pouco uma parte do ciclo do nitrogênio, desde o ar, passando pela planta, passando pelos alimentos que nós vamos consumir, até sair finalmente lá do nosso organismo na forma de urina. Professor Marcelo, muito obrigada por essa demonstração.
Esse Solo na Escola foi sobre o ciclo do nitrogênio. Se você quiser rever outros programas nossos, é só acessar no nosso site. Muito obrigada e até a semana que vem.